Você está preparado para descobrir o que realmente aconteceu nos bastidores do governo brasileiro? Porque o que vou revelar agora vai chocar qualquer pessoa que ainda acredita na independência econômica do nosso país. Se você tem mais de 40 anos e lembra do que significava soberania nacional, precisa saber disso agora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque hoje vamos desmascarar o acordo que o Banco Central Brasileiro fechou com a China. Um negócio que pode estar selando o destino econômico do Brasil para as próximas décadas. No final de 2023, enquanto você se preocupava com o preço da gasolina e da comida, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, assinou um acordo de cooperação financeira com o Banco Popular da China. Na época, a notícia passou quase despercebida pela grande imprensa. Mas agora, 6 meses depois, começamos a entender as verdadeiras dimensões dessa jogada. Aqui está o que eles não contaram para você. Esse acordo permite que bancos chineses operem diretamente no sistema financeiro brasileiro, com facilidades que nem bancos nacionais têm. Mais grave ainda, autoriza transações diretas entre real e yuan, sem passar pelo dólar americano. Para quem viveu os anos 80 e 90, isso deveria acender um sinal vermelho gigantesco. Lembram quando dependíamos dos humores do FMI para qualquer decisão econômica? Agora estamos trocando uma dependência por outra, só que desta vez é com um regime comunista que não esconde suas ambições de hegemonia mundial. Os números são assustadores. Desde janeiro de 2024, o comércio bilateral Brasil-China cresceu 340% em transações que não passam pelo sistema americano. Isso significa que estamos gradualmente saindo da órbita financeira dos Estados Unidos para entrar na esfera de influência chinesa. Mas aqui está o dado que deveria tirar seu sono. O acordo inclui cláusulas de cooperação em emergências econômicas. Traduzindo em português claro, se o Brasil enfrentar uma crise financeira, a China tem autorização automática para intervir na nossa economia. É como dar as chaves de casa para um vizinho que você mal conhece. A comparação histórica é inevitável. Em 1999, quando o real desvalorizou brutalmente, corremos para o FMI pedindo socorro. O preço? Reformas estruturais, corte de gastos públicos, privatizações. Agora imagine essa mesma situação, mas com um pequeno lugar de Washington. Que tipo de reformas um regime comunista exigiria do Brasil? Vocês lembram do que aconteceu no Sri Lanka? País paradisíaco do Oceano Índico que se endividou com a China através da famosa Rota da Seda. Quando não conseguiu pagar, teve que entregar o controle do principal porto para empresas chinesas por 99 anos. Hoje, o Sri Lanka é praticamente uma colônia chinesa disfarçada. E não pensem que isso é paranoia. Angola, país que fala português como nós, já entregou 70% das suas reservas de petróleo para a China como garantia de empréstimos. Resultado? Luanda não pode mais vender petróleo para quem quiser, tem que perguntar para Pequim antes. O que mais impressiona é a velocidade dessa mudança. Há 5 anos, apenas 3% das reservas internacionais brasileiras estavam em yuan chinês. Hoje, esse percentual subiu para 15% e continua crescendo. Estamos literalmente trocando dólares por yuans nas nossas reservas. Mas a jogada mais perigosa ainda está por vir. O acordo prevê a criação de um sistema de pagamentos integrado entre Brasil e China até 2025. Na prática, isso significa que empresas brasileiras poderão fazer negócios com a China sem usar bancos americanos ou europeus. Parece vantajoso? Talvez seja, no curto prazo. Mas vejam o lado obscuro, esse sistema será controlado pela People's Bank of China, o Banco Central Chinês. Ou seja, eles terão acesso a informações detalhadas sobre todas as transações comerciais brasileiras com o gigante asiático. Para vocês que trabalharam nas décadas de 70 e 80, isso deve soar familiar. Era exatamente assim que a União Soviética controlava os países do leste europeu, através de dependência econômica e controle das informações financeiras. A pergunta que fica é: por que Roberto Campos Neto, um economista liberal formado em universidades americanas, topou esse acordo? A resposta oficial é diversificação das parcerias econômicas. A resposta extraoficial, que circula nos corredores de Brasília, é bem diferente: pressão política irresistível do Palácio do Planalto. E aqui chegamos ao ponto mais preocupante dessa história toda. O que vou contar agora são informações que circulam apenas nos bastidores do mercado financeiro, conversas que acontecem em salas fechadas entre operadores experientes. Se você trabalha ou já trabalhou no sistema financeiro, vai reconhecer os sinais que estou prestes a revelar. A negociação desse acordo começou muito antes do que o governo admite publicamente. Fontes do Banco Central relatam que as primeiras conversas aconteceram ainda em 2022, durante visitas técnicas de delegações chinesas a Brasília. O interessante é que essas reuniões nunca apareceram na agenda oficial de Campos Neto. Aqui está um detalhe que deveria preocupar qualquer brasileiro. O acordo foi negociado em mandarim e inglês, mas a versão oficial brasileira só foi traduzida depois de assinado. Isso significa que nossos técnicos concordaram com termos que nem sequer haviam lido na íntegra em português. Mais grave ainda, o texto do acordo tem 340 páginas, mas apenas 12 foram divulgadas publicamente. O que estão escondendo nas outras 328 páginas? Quando questionado sobre isso em audiência no Congresso, Campos Neto respondeu que se trata de detalhes técnicos sem relevância política. Desde quando questões de soberania econômica são detalhes técnicos, os efeitos práticos já começaram a aparecer de forma que a grande mídia prefere ignorar. Desde março de 2024, bancos chineses têm oferecido linhas de crédito para empresas brasileiras com juros 40% menores que os bancos nacionais. Parece bom demais para ser verdade?
Porque provavelmente essa estratégia tem um nome na geopolítica: Debt Trap Diplomacy, diplomacia da armadilha da dívida. A China oferece dinheiro barato hoje para controlar decisões estratégicas amanhã. Funcionou na África, funcionou na Ásia, e agora estão testando na América Latina. Vamos aos números concretos que afetam seu bolso. O real já valorizou 8% em relação ao yuan desde o início do acordo. Isso significa que produtos chineses ficaram mais baratos para nós, mas nossas exportações ficaram mais caras para eles. Resultado prático: déficit comercial crescendo mês a mês. Para quem viveu a década perdida dos anos 80, esse cenário é familiar. Primeiro vem o dinheiro fácil, depois a dependência, por fim a perda de autonomia. A diferença é que desta vez não estamos falando de bancos privados americanos, mas do próprio governo chinês. O setor agropecuário brasileiro, nossa principal fonte de divisas, já sente os efeitos. Produtores de soja relatam pressões crescentes para aceitar pagamentos em yuan, mesmo sabendo que isso os deixa vulneráveis às flutuações da moeda chinesa. Quem controla o yuan? O Partido Comunista Chinês, através do seu Banco Central. Mas a jogada mais inteligente da China ainda não foi totalmente compreendida pelo mercado brasileiro. Eles não estão interessados apenas no nosso agronegócio, querem acesso às nossas reservas minerais estratégicas. O acordo do BC facilita investimentos chineses em mineração, especialmente de elementos terras raras essenciais para a tecnologia. Aqui está um dado que deveria estar na primeira página de todos os jornais. Empresas chinesas já controlam 23% da produção brasileira de minério de ferro e 31% da nossa produção de níquel. Com as facilidades do novo acordo, esses percentuais podem dobrar em 5 anos. Para vocês que construíram carreiras no setor industrial brasileiro, imaginem o seguinte cenário: suas empresas competindo com financiamento chinês subsidiado pelo governo de Pequim. Como uma indústria nacional vai competir com dinheiro infinito de um regime totalitário, a situação fica ainda mais preocupante quando analisamos o setor de tecnologia. O acordo permite que empresas chinesas instalem infraestrutura de pagamentos digitais no Brasil. Isso significa que dados financeiros de milhões de brasileiros podem acabar em servidores controlados pelo governo chinês. Vocês acham que estou exagerando? O TikTok, aplicativo chinês, já coleta dados de 150 milhões de brasileiros. Agora imaginem isso aplicado ao sistema financeiro. Cada compra, cada transferência, cada investimento monitorado por algoritmos chineses. A resposta do governo brasileiro a essas preocupações tem sido evasiva. Em audiência pública, o ministro da Fazenda disse que parcerias econômicas são necessárias num mundo globalizado. Mas esqueceu de explicar por que essas parcerias têm que incluir acesso irrestrito ao nosso sistema financeiro. Mais impressionante é a velocidade da implementação. Acordos internacionais normalmente levam anos para produzir efeitos práticos. Este está operacional em menos de 6 meses. Isso só é possível quando uma das partes tem pressa. E não é o Brasil que está com pressa. A pergunta que não quer calar é: que tipo de pressão levou o governo brasileiro a aceitar termos tão favoráveis à China? E mais importante ainda, quais serão as consequências para a próxima geração de brasileiros? Chegou a hora da verdade. Depois de analisar os fatos, os números e os bastidores, precisamos encarar a realidade. O Brasil está trocando uma dependência histórica dos Estados Unidos por uma dependência ainda maior da China comunista. E o preço dessa troca pode ser nossa própria soberania econômica. Vamos começar pelo que isso significa na prática para seu dinheiro, sua aposentadoria, seu futuro. Países que se tornaram economicamente dependentes da China seguem um padrão previsível. Primeiro vem o crescimento artificial, depois a inflação descontrolada, por fim a perda total de autonomia monetária. Olhem o que aconteceu com a Turquia, que assinou acordo similar com a China em 2019. Em 5 anos, a inflação turca saltou de 8% para 85% ao ano. A moeda nacional perdeu 80% do valor. Milhões de turcos viram suas economias evaporarem da noite para o dia. Aqui no Brasil, os sinais já estão aparecendo. A inflação oficial pode estar controlada, mas o custo de vida real disparou 23% desde que o acordo entrou em vigor. Vocês sentem isso no supermercado, no posto de gasolina, na conta de luz. O governo diz que é conjuntura internacional, mas a verdade é que estamos perdendo o controle da nossa própria moeda. Para quem se aposentou ou está perto da aposentadoria, a situação é ainda mais grave. O acordo permite que fundos de pensão brasileiros invistam em títulos chineses denominados em yuan. Parece diversificação inteligente? Na verdade, é uma bomba relógio para quem depende desses recursos no futuro. Por quê? Simples, o yuan não é uma moeda livre como o dólar ou o euro. Seu valor é controlado artificialmente pelo governo chinês. Se Pequim decidir desvalorizar o yuan para favorecer suas exportações, como já fez várias vezes, as aposentadorias brasileiras investidas nessa moeda vão derreter. Mas o aspecto mais preocupante não é econômico, é político. Países economicamente dependentes da China perdem gradualmente sua capacidade de criticar o regime comunista. Vejam o que aconteceu com a Austrália quando tentou investigar a origem da Covid-19. Retaliação econômica imediata, boicote aos produtos australianos, pressão diplomática brutal. O Brasil já mostra sinais dessa subordinação crescente. Desde que o acordo foi assinado, o governo brasileiro não fez uma única crítica pública às violações de direitos humanos na China. Coincidência? Dificilmente. Para vocês que viveram a Guerra Fria, lembrem-se, a União Soviética também oferecia cooperação econômica mutuamente benéfica para países em desenvolvimento.
O resultado foram décadas de ditaduras militares, economias arruinadas e povos subjugados. A China de hoje usa métodos mais sofisticados que a URSS de ontem, mas o objetivo final é o mesmo: controle geopolítico através da dependência econômica. E o Brasil está caminhando voluntariamente para essa armadilha. Os dados demográficos tornam a situação ainda mais dramática. A China tem 1,4 bilhão de habitantes e uma economia de 18 trilhões de dólares. O Brasil tem 215 milhões de habitantes e economia de 2,6 trilhões. É David contra Golias, mas desta vez David não tem estilingue. Para a próxima geração de brasileiros, as consequências podem ser irreversíveis. Países que se tornaram economicamente dependentes da China raramente conseguem recuperar sua autonomia. A Venezuela é o exemplo mais próximo. Maduro deve mais de 60 bilhões de dólares para Pequim e não pode tomar uma decisão econômica sem consultar os credores chineses. Existe alternativa? Claro que existe. O Brasil tem recursos naturais, mercado interno robusto, mão de obra qualificada. Podemos diversificar parcerias sem nos subordinar a nenhuma potência. Países como Coreia do Sul e Singapura conseguiram se desenvolver mantendo independência estratégica. Mas para isso, precisaríamos de lideranças políticas corajosas, dispostas a resistir às pressões de curto prazo em favor da soberania de longo prazo. Infelizmente, o que vemos é exatamente o contrário: políticos vendendo nossa independência em troca de facilidades imediatas. A pergunta final que deixo para vocês é simples, mas fundamental: que país queremos deixar para nossos filhos e netos? Um Brasil soberano, capaz de tomar suas próprias decisões econômicas, ou um protetorado chinês disfarçado de parceria estratégica? A resposta a essa pergunta não pode ficar apenas nos comentários deste vídeo. Precisa chegar ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, às câmaras municipais. Precisamos cobrar transparência total sobre esse acordo, exigir debate público amplo, pressionar por salvaguardas que protejam nossa soberania. Se você chegou até aqui, é porque entende a gravidade da situação. Compartilhe este vídeo, mande para seus amigos, converse com sua família. A democracia só funciona quando cidadãos informados participam ativamente das decisões que afetam seu futuro. E lembrem-se, quem controla o dinheiro controla o poder. Se permitirmos que a China controle nosso sistema financeiro, estaremos entregando as chaves do Brasil para um regime que não compartilha nossos valores democráticos. O tempo de agir é agora. Amanhã pode ser tarde demais.